Olá, eu sou a doutora Audrey Azevedo e mais uma vez aqui pela Rede Vivax de televisão, começando o nosso Descomplicando a Saúde. E hoje, para me ajudar nesse desafio, eu tenho o prazer de receber aqui a doutora Ana. Tudo bem, doutora? Tudo bom, prazer. Gratidão por ter aceito o nosso convite. Eu te agradeço. E a doutora Marilis. Tudo bem, doutora? Tudo bem. Gratidão. Vou pedir para que vocês se apresentem e depois a gente começa a descomplicar aí o nosso tema de hoje, que é yoga e a reabilitação, né? Para parte aí do público mais 60. É isso mesmo? Isso mesmo. Então vamos lá, pode se apresentar. Eu sou professora de educação física com a especialização em yoga. Então eu vim aqui descomplicar e falar do grupo, né, especial que eu amo tanto, 60 a mais. Ai, ótimo, gratidão por esse público. E a doutora? Eu sou a Marilis Falcone, sou fisioterapeuta, fiz uma residência em saúde do adulto e do idoso e desde então, há quase 10 anos, eu trabalho com esse público e junto com os profissionais de educação física também. Fantástico, fantástico. Eu vou sempre falando e assim, vocês vão dando, né, a doutora vão dando a opinião de vocês, trazendo o ensinamento mesmo, a vivência de vocês, tá? Claro. A ideia aqui do programa é sempre a gente levar informação, curiosidade, né? Não, eu sei que é difícil para os profissionais da saúde, às vezes, não citar determinados termos técnicos, mas não tem problema e a gente vai sempre falar, olha, descomplica para o nosso público, claro. Tá bom? Doutora Ana, o que a senhora pode falar? Tudo bem, a senhora, você? Pode falar de você. Então, o que a doutora prefere, pode falar para nós a nível, assim, saúde mental, o yoga, a yoga, na saúde mental do indivíduo? Nesses últimos tempos, né, pós-pandemia, a gente está atuando muito mais. Porque é fundamental que a gente trabalhe a nossa mente para ter uma saúde física, motora, né? Então, a mente, ela é importantíssima. E a prática da yoga ajuda exatamente nisso. É milenar, né? É uma milenar, ciência, né? Que veio resgatando pontos estratégicos, tanto físico, que a gente faz as posturas, né? São os asanas, que a gente chama, mas tem a parte de respiração, parte respiratória e tem a parte também de meditação, de consciência. Tem algum link, doutora, com a medicina chinesa? Não, nós podemos fazer ou é diferente? É diferente. Tá. É indiana, né? Da Índia que a gente está falando. E a yoga, né? E a chinesa são outras práticas, tem tai chi, tem outras práticas que também tem a parte de consciência, mas é diferente as práticas. Entendi. E hoje a doutora se especializou mais, já vem, né, se especializando nesse público, nesse alvo. Eu tenho 15 anos de formação de educação física e 5 anos na prática de yoga. E quando eu me formei na yoga, eu trabalhava na Santa Casa do Idoso e eu fui encaixando, eu fui contratada para trabalhar em educação física, mas eu fui vendo que eu podia inserir a prática. E, de repente, quando eu vi todo mundo tinha seu mat, que é o tapetinho, os seus bloquinhos, e todos, eu tinha 200 alunas, né? Mais mulheres do que homens, e todos praticando yoga. Fantástico. Foi lindo de ver, porque era uma questão até... como as pessoas falam que tem ainda não tem uma certeza, porque tem gente que fala que a yoga é uma religião, né? Os idosos têm ainda a questão de, será que é? Então, até tirar esse conceito. Uma disciplina, uma filosofia para a gente trazer para a vida, né? Exatamente, uma disciplina. Mostrar que não é isso, que yoga trabalha o corpo inteiro, né? Como mente. A gente divide em 3, mas a gente trabalha no total, né? Então, quando todas estavam ali sentadas, fazendo, levantava, descia, cada um, claro, na sua forma, respeitando sempre as limitações, né? E aí foi lindo de ver, né? Perfeito. Fala, muito lindo. Ai, lindo. E a doutora, como começou nessa reabilitação? Então, faz 11 anos que eu sou formada como fisioterapeuta, né? E aí, já logo em seguida da formação na graduação, eu entrei para uma residência, né? Que é especializada em saúde do adulto e do idoso. E nessa residência eu trabalhei todos os aspectos da saúde, desde a prevenção, promoção de saúde, unidades básicas de saúde, até a unidade de terapia intensiva. E eu trabalhava com esse público adulto e idoso. E aí, acaba que
tem muito mais idoso internando, principalmente nessa época de doenças respiratórias, enfim. Então, eu acabei tendo contato grande com idosos nessa residência, que foram 2 anos. E aí, logo após esse período da residência, eu acabei indo trabalhar com esse público mesmo, né? Trabalho mais especificamente com os pacientes com lesões neurológicas, que também acaba tendo uma parcela maior de idosos, né? Mas também muitos jovens acabam sendo acometidos por doenças neurológicas, né? E os idosos, a gente trabalha muito com a questão das quedas, né? E tem, né, um risco de quedas aumentado conforme a gente vai envelhecendo. Tem uma justificativa, mas não é porque é idoso que tem que cair, né? A gente fala que cair de madura é pra fruta. Exato. Então, não... E também nem todo tombo, digamos assim, nem toda queda precisa de uma reabilitação, não é isso? Então pode ser, dependendo ali de como cai, pode ser a criança, pode ser o adolescente, aí depende muito, né? Mas qualquer pessoa tá sujeita, obviamente, mas a gente precisa entender... É que a gente tem a consciência, né, de quando a gente vai ficando mais velho, se a gente não tem essa disciplina durante a vida. Principalmente a gente vê quando são pessoas, né? Hoje em dia a gente fala 60 a mais, mas assim... Os 60 de hoje são os 40 de ontem, né? Então, assim, as pessoas com 60 anos, muitas vezes eu nem consigo chamar de idosos, porque hoje em dia são pessoas que, né, você não fala que são idosos, né? Mas, com relação à parte muscular, a gente sabe que a 3ª e a 4ª década de vida, a gente está no pico no auge do nosso desempenho muscular. A partir da 4ª década de vida, a gente já começa a perder músculo. Então, a gente perde cerca de 8% da nossa massa muscular a cada 10 anos. A partir dos 40 anos. Aí, a partir dos 75... Já ia fazer uma conta aqui, a partir dos 8% a cada 10. A partir dos 70, eu já 75... tô 40 menos. Então, aí... Dos 40... A partir dos 70, 75, a gente aumenta essa perda muscular para 15%. Então, assim, se a gente for pensar... Em relação à perda muscular, sim, esse grupo de 60 anos já passou aí pelo menos por uma perda de, se a gente for considerar a literatura, de 16% da massa muscular do auge, né? Mas quando são pessoas que são fisicamente ativas, isso que eu ia perguntar, muda. Porque isso depende muito da disciplina ao longo da vida da pessoa, hoje, né? A gente consegue ver que as pessoas estão fazendo a prevenção, né? Aí eu falo da parte de educação física, das práticas qualquer uma, Os né? orientais têm muito isso, né? Lá a saúde é ao contrário do ocidental. Aqui você primeiro vai para depois se prevenir, né? Se prevenir preocupação com a parte física e alimentação. Isso, né? E você vê exatamente. um oriental, você fala, você não dá a idade que você olha. Exatamente. Imagina que a pessoa tem 80. Você não acredita. Exatamente. Então, eles têm essa preocupação, sim, a prevenção. Sim. E hoje tem, né, esse grupo de 60 a mais, eles estão prevenindo mais. Muito mais mulher. Sim. Do que homem. Tem um cuidado maior. O público que eu falo, exatamente, eu acho que 90% mulher. Os homens acabam não chegando nos 80, muitas já são viúvas, né? Olha que interessante. Não atinge porque não tem esse cuidado. Olha homens, público homem, né? Público masculino, aliás. Super olha sério. isso. Vamos nos cuidar, né? A gente acha que é um ou outro, e não. Se você for numa academia, você vê os idosos, as idosas, fala, nossa, tem mais. Mas isso é... Vamos lá, será que a gente pode falar que a vaidade da mulher? Ou é o cuidado mesmo que a mulher tem mais do que o homem? Eu acho que tem um pouco a ver, assim, com o fato de... culturalmente, a mulher, ela é cuidadora, né? Ela cuida e ela acaba prestando mais atenção também no cuidado próprio, né? Num período da vida não tanto, né? No puerpério ali, quando acaba de ter filho, a gente acaba... A doutora... Né? A gente acaba descuidando um pouco, né? Mas a mulher, eu acho que ela culturalmente é um ser de cuidado, né? Diferente do homem, mas eu acho que existe isso, mas... Talvez a gente esteja num momento de estar nivelando, porque eu vejo que hoje tem muitos homens que se engajam em corrida, né, em outros tipos de esporte, né? Acho que tem perfis de esporte diferentes. E é uma faixa etária diferente, né? Dos 30, dos 40, dos 50. Isso. Então, agora tá pegando mais, sim. Tá Apesar de serem especializadas nesses 60 a mais, mas as doutoras também atendem esse público. Sim. Qual é o público mínimo ali, a idade mínima cronológica, digamos assim, que as doutoras preferem trabalhar?
E por quê? Dos 35 eu já tenho alunas, assim, que vem por uma série de processos, né? E aí venho no pós-pandemia, eu tive muitas alunas até personal de yoga por conta disso, de encaixar, né? Todos os movimentos, todo o entendimento mental. Eu ia perguntar isso. A pessoa que procura a yoga, ela procura... Porque, vamos supor, uma pessoa... É fácil detectar quando procura um fisioterapeuta, né? Quando procura um psicólogo. Sim. Mas aí, assim, uma pessoa que procura... É porque quer fazer um exercício físico, porque ela já tá naquela fase, assim, de interiorizar, sabe? Assim, aquele conhecimento. Isso. Tem os dois. Tá. Tem a pessoa que veio pela moda, que teve um boom, né? Quero praticar yoga, fazer as posturas logo, quero tirar foto. Teve isso, né? Mas aí acabou, tá bom, tudo bem. E tem a pessoa que realmente está em busca do seu eu, né? De se conhecer, de respeitar, de entender por que eu respiro, mas e aí? De onde vem essa respiração? Quais os músculos mexem, né? Isso que eu ia perguntar, né? Porque a gente olha e parece que é uma ginástica. Vamos pensar assim, sim, né? Sim. Ali são movimentos, Sim. mas... Para se chegar nesses movimentos, quem procura, vamos supor, eu, totalmente leiga. Tá. Eu quero me matricular lá, eu olho lá na academia, tem aulas de yoga, por exemplo, né? Eu já entro, a pessoa já falando, faz esse movimento assim, ou eu tenho uma aula teórica, isso. Depende muito dos profissionais, né, das capacitações, e depende muito do olhar do professor também, né? Você vai identificar, você vai na academia, você vê que aquele perfil não é seu, porque você está em busca de outra coisa. Então, você vai em busca do tipo de aula que você quer. Quando a gente tem a formação, exatamente, a professora fala assim, você precisa se conhecer para você conhecer seu aluno. Exatamente. Eu não posso chegar e falar, é uma aula, sabe aquelas aulas marcadas que você vai lá, põe o CD e faz, né? Tá. Não é uma aula assim. Porque eu posso ter 20 alunos, 30 alunos ou 10. No caso das suas aulas, né? Isso. E aí eu vou identificar os porquês de cada um. E geralmente acontece exatamente isso. Em uma fala, em uma postura, em um gesto, um cheirinho que eu levo na sala. Eu identifico quais são as procuras de cada aluno. Olha que bacana. E quando elas falam, nossa, é exatamente isso que eu precisava ouvir hoje. E é legal a doutora falar isso, por quê? Porque trazendo aqui para o contexto e para a proposta do programa, é assim, para vocês entenderem o que tem, né? Tem tudo a ver o yoga com a mente. Porque, perceba, se ela consegue identificar um cheirinho, um movimento, é porque mexeu ali com a emoção da pessoa. E emocional é totalmente saúde, né? E tem aluno que chora. Olha aí. Tem aluno que não quer levantar. Então, a gente respeita... Porque é coletivo, mas se for individual, tem outro processo. Mas o momento de cada um é individual na mesma aula. Perfeito, perfeito. E no caso da reabilitação, o quão isso é importante para a saúde da pessoa, não só física, mas uma pessoa, de repente, que caiu ou sofreu um acidente, né, um trauma ali, uma lesão. Como isso afeta o mental, o emocional desse paciente? Demais. A gente precisa... A gente estava até conversando aqui antes, né? Que o profissional da reabilitação precisa entender muito sobre a mente, né? Porque afeta muito o desempenho do paciente na reabilitação, o quanto ele acredita que ele pode melhorar, né? E o quanto ele está impactado com o possível trauma que ele sofreu daquilo que levou ele para a reabilitação. A primeira instância, então, talvez seja mais um psicólogo. No primeiro impacto ali, acho que vocês são mais um psicólogo dele. Precisa ouvir muito, porque muitas vezes, só dele estar indo lá e ter alguém que está escutando pelo que ele está passando, né? Isso já faz com que ele se sinta melhor, né? Então, nós temos até escalas, que a gente usa algumas escalas de triagem, de avaliação de depressão, ansiedade, porque a gente sabe que isso pode impactar. Eu ia fazer essa outra pergunta agora, desculpa. Mas tem anamnese? Tem, com certeza. Isso é a base do nosso trabalho. A gente precisa entender o que está acontecendo com o paciente e o que aconteceu antes, né? Quem é aquela pessoa antes, né? Se foi uma lesão muito grande, né? A pessoa está totalmente diferente, eu preciso entender. E se foi uma lesão também procurada, eu digo assim, a pessoa procurou passar por um acidente, por alguma coisa, então você já percebe que ali tem um emocional por trás, né? Ou se realmente foi
E Um até acaso, pensando né? nesse conceito de saúde mental, tem muita gente que tem aquele conceito de que fisioterapia é chato, né? Eu tenho que fazer porque que precisa, dói, né, doutora? é muito chato. Não necessariamente, não precisa doer. Isso é um mito, isso é um mito. Não precisa Talvez seja doer. a obrigatoriedade, né? Tem que fazer, né? Isso. O médico prescreveu lá 10 sessões. E aí você acha fala... que vai lá, que vai ser chato, vai ficar fazendo um dobra estica, vai tomar choque, né? E não é isso é um conceito totalmente errado. E com relação à saúde mental, quando é uma sessão prazerosa, vai trazer benefício maior e mais rápido. Então, como que a gente faz com que seja prazerosa? Além da gente conhecer aquele paciente, conhecer o conceito, a gente tem que entender do que ele gosta. Então, não adianta eu chegar para um paciente e pedir para ele fazer um exercício com bola se é uma pessoa que nunca gostou de jogar bola. Ou que a causa do acidente, do trauma dele foi a bola. Ele quer ver tudo menos a Tem as bola. questões externas também, que afeta também o emocional, né? Sim, que é então o que assim, você vai trabalhar. Exato, eu preciso entender quem é aquela pessoa, o que ela gosta de fazer. Então, ela chegou porque teve uma queda e fraturou o fêmur, vamos supor. Tá, Aí eu vou lá e vou falar pra ela, não, porque a gente vai fazer exercício, porque você vai voltar a andar, vai voltar a subir escada, quando na verdade para ela o importante naquele momento é ela conseguir sentar e assistir o programa de TV dela, né? Então não quer dizer que a gente não vai trabalhar o resto, mas eu preciso entender quem é aquela pessoa, do que ela gosta. Num contexto geral, né? E aí eu trazer os objetivos com base no que ela gosta para que ela se engaje no tratamento. E o engajamento faz parte da saúde mental também. Sim. Assim como a yoga, quem procura a yoga, foi o que a doutora falou, né? Cada um procura por um motivo, né? Cada um tem uma causa. Nós vamos falar mais disso daqui a pouco. Agora nós vamos chamar um breakzinho. Nós vamos tomar uma água, um cafezinho. Mas assim, nós vamos voltar falando exatamente sobre isso. Sobre a importância, inclusive, do paciente, da pessoa. Fisioterapia é outra coisa também que as pessoas, às vezes, o próprio médico indica, a pessoa, por não ser de fácil acesso, muitas vezes, eu diria assim, nos convênios, no SUS, né, fácil acesso, as pessoas acabam negligenciando também o exercício, né? E, é um exercício físico que eu mesmo vou fazer. Nós vamos falar um pouco disso, como isso afeta, e a importância do paciente procurar os profissionais adequados, né? Devidamente registrados, devidamente ali, para porque senão, olha o que pode, ao invés de resolver, pode lesionar uma outra parte, pode piorar, né? Pode causar uma outra questão. Então a gente vai chamar um breve breakzinho aí, vamos tomar um café, uma água e a gente volta já já. Voltamos aqui no Descomplicando a Saúde pela Vivax TV. E hoje, para quem chegou agora, eu estou aqui com a doutora Ana e com a doutora Amarilis, e nós estamos falando da importância, da associação, da integração entre a yoga, eu cismo em falar o yoga, a doutora percebeu, né? Vamos lá. A yoga e a reabilitação, a fisioterapia. E elas me tiraram, assim, imensas dúvidas agora aqui no nosso break, no nosso comercial. Por quê? Porque eu perguntei, inclusive, para a doutora Maria se uma pessoa que não tem nenhuma lesão, não tem nenhum trauma, se pode procurar ou se deve procurar um fisioterapeuta. E a doutora me explicou que sim. Vamos lá, doutora. Pode procurar, enfim, qualquer pessoa pode procurar. Inclusive, né? A gente trabalha com prevenção e promoção de saúde também, que são coisas diferentes, né? Promoção da saúde é justamente quando você não tem nenhuma condição de doença, nem pré-existente ou nem que você esteja prevendo que possa acontecer, mas você vai promover a saúde. Prevenção é quando você quer evitar algo que pode vir a acontecer, que, né, por exemplo, no caso do público 60+, que a gente sabe que pode cair. Então, qualquer pessoa pode procurar um fisioterapeuta. O que eu falei para ela é que normalmente, sem queixa, as pessoas mais jovens costumam procurar fisioterapia por questões posturais, né? E os idosos, a gente percebe que procura, mesmo sem uma queixa específica, mas quando a família, de repente, percebeu um declínio funcional. O que seria isso, né? Vamos descomplicar. Vamos descomplicar, doutora. Quando a pessoa começou a perceber
que, vamos supor, a minha mãe, né, ia sempre no mercado e conseguia comprar tudo do hortifruti lá, voltava com as 5 sacolinhas. Hoje, se ela vai sozinha, ela não consegue mais, ela precisa só trazer 2 no máximo. Então, quer dizer, a força dela, muito provavelmente, alguma coisa alterou. A força, o equilíbrio, a gente vai precisar entender o que está acontecendo. A pessoa mora numa casa que é sobrado. Fala, e antes ela subia e descia a escada muito tranquilamente, agora ela tem dificuldade, né? Então, pode ser algo que parece pequeno, mas a gente já começa a perceber que pode existir ali uma falta de força, uma falta de equilíbrio, e aí a gente vai fazer uma avaliação para poder prevenir. Nesse caso específico, a gente pode, se isso evoluir sem um profissional avaliando, pode evoluir para uma queda. Sim. Idosos podem vir a ter fraturas, principalmente o né? desequilíbrio. Agora, a doutora falando, eu me atentei também ao desequilíbrio. Vai estender, vai pregar, vai pegar alguma coisa. Que antes mesmo. era normal, de repente começa aí... Funções diárias, né? O que ele costumava fazer, aquilo não está mais... A rotina mudou, né? E é importante dizer que não é porque envelheceu, não é porque é idoso que isso vai acontecer, mas... Isso é fisiológico, isso né? A pode gente, acontecer. se não tratar, se não prevenir, se não pode tiver acontecer. uma disciplina ali no dia a dia, na saúde, acontece e é normal. A gente fala até a diferença, existe o termo, né, senescência e senilidade, né? Então, o processo de envelhecimento normal é o que a gente fala de senescência, que é a gente está envelhecendo. Então, tem coisas que vão acontecer. A gente vai perder um pouco de músculo, a gente vai diminuir a quantidade de água no nosso corpo, a gente vai piorar a visão, né? Então, isso é uma coisa que a gente já espera. É óbvio que os nossos hábitos fazem com que isso tenha um impacto menor. Sim. Agora, senilidade significa você tá envelhecendo e você tá tendo também muito declínio por conta do fato de estar envelhecendo. Porque provavelmente você não fez aquela poupancinha na fase jovem de músculo, né? De boa nutrição, que a gente precisa fazer desde a infância. Ou né? seja, Comer a prevenção, bem, fazer né? exercício, exatamente. E no caso do yoga, do exercício físico, como seria a prevenção? A prevenção, assim, não é tão específico, por exemplo, vai fazer anamnese, né? De saber, minha coluna. Tá. Então, o aluno vem com uma queixa. Quero melhorar minha postura, coluna. Nós vamos trabalhar, vamos fazer exercícios, vamos trabalhar a respiração. Porque até na respiração, a gente movimenta, né? E quando a gente senta na parte meditativa, a gente pede sempre, né? Postura, a coluna não é reta. Então não tem como a pessoa ficar, né? Exato. Ai, nossa. Não, ela tem a curvatura, a gente precisa respeitar. Então, explicar como você tem que sentar, como você deve se comportar, dirigindo o seu carro. A pessoa senta no carro, né? Então você fala, como que você dirige? E os computadores hoje em dia, né? Porque você senta aqui, aí você... né? Celular. É a primeira. Exatamente. Tem até um termo, né, que usa hoje em dia nos artigos, que é o tech neck, né? Que é o pescoço de tecnologia. Que é isso. É o pescoço pra frente. E tá girando uma onda de como as pessoas vão ficar daqui 10 anos, né? As pessoas vão ter muito problema, vão ter que fazer reabilitação o quanto antes, porque elas estão... A prevenção, na verdade, né? Tem que fazer a prevenção para não chegar nesse nível, e a prevenção né? é exercício, não existe outra. Exercício e disciplina, né? E aí também é isso Constância, que eu ia falar, é a constância, a disciplina, porque não adianta nada a gente se matricular ou fazer 10 sessões de fisioterapia exatamente. e não levar. Por isso que aí é uma você disciplina. retorna ao médico, ele fala assim, precisa mais 10. Ah, não vou fazer mais. E ela, o yoga não explica muito e isso. ela né? não Te dá entendeu essa... que não é não fazer mais. Ela precisa para o resto da vida. Isso, exatamente. É para o resto da a atividade física, a reabilitação, é uma poupança. Sim. E lá na frente, com 70, 80, falar, não preciso, vou perder massa, mas eu tô recuperando. Eu tô ali, ó, certinho com a minha massa. Porque eu consigo ter força, eu consigo ter equilíbrio, eu consigo concentração, né? Porque tudo vai depender. Eu tô fraco, desequilibrado, agora minha mente ficou fraca. Eu estou Percebem cansado. a saúde, o bem-estar mental, emocional. Tudo porque ligado. aí o emocional já vai. Exatamente, todas as partes externas e tudo que você faz, você olha no espelho e fala, nossa, já tô velha. Esse falar, estou velha, gente, acabou. Sim. Ali você acha que você tá velha, ali você acha que você não pode, ali você não consegue dar um passo à frente. Então, quando você respira e olha no espelho e fala, eu posso, eu consigo, eu vou,
Gente, é sensacional. E a sua mente direciona você para reabilitação, para atividade física, para você continuar ganhando massa, para você ter uma boa Pra alimentação. alimentação, eu ia falar isso, Isso. porque até os não adeptos, me incluo nessa, dessa alimentação rigorosa, mas é impossível você fazer uma reabilitação, uma sessão de fisioterapia, você fazer uma aula de ginástica ou de yoga, e depois você ir lá e comer desenfreadamente. Sim. É impossível. É impossível. Mas A quando pessoa que já você- começa praticamente ela já olha pro já outro, puxa pro né? Quando você já está nesse ciclo aqui de atividade, disciplina, você olha para sua alimentação. Não tem como você falar assim, vou comer uma porcaria. Você fala, nossa, não preciso comer isso. Doutora Ana me mata. Precisa, porque você vê que aquilo não te faz bem, aquilo não vai te nutrir, aquilo lá vai te Mas dar tem coisa que é boa, doutora. Tem coisa que é bom, mas Tudo você é não o vai comer equilíbrio, eu sempre. acho. Você não vai É comer isso, sempre. equilíbrio, Você vai comer... equilíbrio. E também aí você começa a mudar o seu hábito e você não vai comer mais aquilo. Por isso a O constância, doce. né? Sim, É, o doce você acaba assim, ai, nossa, faz tanto, não faz diferença, porque o doce já fica Muda muito o paladar, doce, né? muda o É paladar. igual criança, quando a gente vai crescendo, fala assim, nossa, Sim. eu gostava tanto do danoninho, hoje você não consegue comer. Exato. A gente É. vai mudando. A nível mais de saúde mental, quais são chega paciente para vocês que vocês percebem assim que a dificuldade maior ali está no mental, no psicológico, não tanto no físico, não tanto ali na postura, digamos assim, né? Sim. E aí, qual é o tato? Qual é o manejo com esses pacientes? Vocês têm uma rede de apoio? Qual é a importância? Na fisioterapia, quando é a questão de reabilitação traumática, digamos Sim. assim, de neurofisiológico, eu sei que precisa também de uma rede de apoio Sim. familiar, enfim, né? Mas na yoga eu não acredito que tenha esse cuidado. Apesar de que quando se trata da saúde emocional, eu acho que não adianta, né? Precisa. Vocês têm esse cuidado de ter essa rede de apoio ali? Tem. É importante falar, é até muito bom falar, porque assim, exatamente, quando tá na academia, você fala assim, o pessoal procura por sua conta, um nutricionista, uma físio, e não. Nós que somos da área, é importantíssimo ter conhecimento e saber com quem a gente pode indicar. Isso. Então, vem muitos alunos com problemas emocionais, muito. Primeiro é o contato, primeiro é a fala, você já percebe do jeito que fala, do jeito que... Então, a gente acolhe esse aluno, essa paciente, essa cliente, e você vai entender. Aí você vai fazer essa anamnese. Sim. O que ela está indo em busca, o que ela quer, o que ela está precisando. Vou trabalhar a prática com ela. E tem a indicação. Tenho. E olha, eu tenho essa, tenho aquela é importante. Ela vai seguir o que ela acha que é interessante e nós vamos retomando sempre. Na prática, você foi, não foi, você fez, não fez, e o exame como é que tá? Me mostra o exame, porque como eu tenho a educação física, eu tenho conhecimento de alguns exames, Sim. né? De algumas Sim. avaliações que os médicos E o que a gente não fazem. tem, a gente busca auxílio, porque nós, Isso. profissionais da saúde, a gente não tem. Então, assim, a gente não tem que saber tudo. Não, pelo contrário. Eu mesmo e fiz nem uma sei. pergunta, né, pra É. doutora, assim, sinceramente, assim, talvez até já tivesse passado, mas não me recordava, assim, do porquê uma pessoa que não tem ali, porque não vou falar na minha ignorância, mas enfim, para mim procurar um fisioterapeuta, assim, Tinha porque que você já ter tinha estado tido ali doente, alguma coisa, alguma lesão, enfim, Não, alguma coisa física. E não necessariamente. Não necessariamente. Então, é aquela coisa, se procurou, temos que continuar e tem esse exercício. Sim. A gente precisa saber, entender um pouco da profissão de cada um para saber onde é o nosso limite, né? Isso. E aonde indicar e onde cruzar também As os trabalhos, informações. né? E Às vezes tem você essa- percebe que, olha, aqui chegou Até aqui dá. até aqui, a partir daqui é um psicólogo, né? A partir daqui é um profissional de educação física. Ou senão, não, vamos continuar com a fisioterapia e também com acompanhamento psicológico, e também com um profissional da yoga. fazer uma... Porque a gente sabe que se a mente não quiser, o corpo não obedece. A gente percebe não muito reage. isso, principalmente com pacientes com dor crônica. Isso é onde a gente mais tem impacto da saúde mental, assim, Sim. de cara. São aqueles pacientes que têm uma dor persistente, né? Então ela pode persistir por mais de 3 meses, ou ela pode não ser constante por 3 meses, mas ela tá ali, né? Uma vez por semana tá ali, já há muito tempo, né? E aí acaba que tem uma alteração também, e isso tem estudos científicos que comprovam uma alteração
neural Neural, mesmo, sim, daquela sim. região que dói, né? Sim. Então aí às vezes a gente tá ali, tá dando o nosso melhor, o paciente tá até fazendo exercício, tá fazendo tudo que a gente orienta, só que ele continua sentindo a dor. É porque muito provavelmente a dor tá sendo gerada lá dentro Mas aí do a cérebro. importância do profissional. E aí a gente Porque se precisa você saber não disso. tem uma capacitação, Sim. né, legal ali, você não consegue Não. detectar isso. Identificar. E você acha que tá estressado hoje, tá cansado, e não Sim, é. É Ou o se não sim. tem algumas pessoas que, né, isso é realmente Tem profissional na que se na autoculpa ignorância. mesmo, né? E fala assim, ou eu poxa, estou não. sendo bom, Isso. Ou na ignorância, a pessoa tá fazendo manha, ela tá Frescura, inventando, né? Exato, Ela quer ter um ganho exato. secundário, né? Isso. Mas não Mas o necessariamente. ganho secundário é um emocional. Exatamente. E acontece enfraquecido. muito vamos falar dos 60 mais, 70, vai, a pessoa que tem mais assim, 70, 80 anos, ela já fala que ela já viveu tudo que tinha que viver. Sim. Então tá com a dor, então aquela dor tudo bem, sabe? Então ela não pensa que ela pode... Até o ganho do secundário nessa hora, você percebe que a pessoa quer que fique ali. E eu já ouvi muito no caso do fisioterapeuta domiciliar, né? Porque Sim. agora Sim, tem sim, muito usa disso bastante, também, né? usa bastante. E a pessoa não querer ter alta, não querer melhorar, isso. porque era a única hora que tinha atenção Sim, para sim, ela. é verdade. Então, ali, cria-se um vínculo. Isso. Até a Acontece próxima pergunta eu ia bastante. fazer. Vocês já tiveram pacientes onde vocês criaram Sim. esse vínculo? Sim, e é muito natural. É, né? Acontece com E eu acredito frequência. que é muito importante. Não que isso eu vou levar para mim, né? Tá. Eu não posso levar o problema, a situação para minha vida. Eu tenho que ajudar a pessoa se movimentar sozinha, Uhum. né? Sim. Então eu vou A dependência que não é eu legal, vou né? criar é diferente, meios, isso. Quando a gente está mas- dentro da casa do paciente, é um pouco Isso. mais comum de acontecer, Isso, né? total. Do que quando você está numa instituição que o paciente vai até você, mas também pode acontecer. Acontece, consultório de Sim. psicologia é o que mais tem. A gente, essa a gente tem que dependência. entender, identificar se é uma dependência que está causando um prejuízo ou se, assim, ele está continuando porque ele quer estar ali, mas tudo bem, está fazendo bem Sim. para ele, né? Não vai fazer mal. Exato. Isso não vai sim. fazer mal, mas Aí, tem que saber o processo limite. da mental, né? Sim. Para Isso. ele compreender. Normalmente acontece comigo nessa hora que eu vou fazer a transição para atividade física supervisionada, né? Tá. Então, olha, agora a gente, né, tá legal, já dá para passar pro profissional de Ah. educação física. Aí vem o Ai, famoso mas eu não quero parar de te ver, eu não quero falar. Então, assim, dependendo do paciente, às vezes eu falo, tudo bem, vamos continuar, né? Ou se não, vamos fazer o seguinte, comigo então vai ser uma vez, com a educação física uma vez. E aí a gente vai vendo aquilo que tá fazendo bem para ele, porque também não adianta eu falar, não, então não vamos fazer, e aí ele também não vai fazer exercício, ou seja, não vai sim. fazer nada. É Né? aquilo que a gente volta a comentar sobre a experiência do profissional, né? O profissionalismo Isso, mesmo. Então, a gente sabe sair de situações sem, de novo, desequilibrar o paciente. Porque o sem dia que o vir profissional dano, da né? saúde não souber, então ele não deveria nem estar ali. Não é verdade? Porque se um psicólogo, se um fisioterapeuta... Gente, se a gente não souber lidar com esse paciente de uma maneira que ele vá, que ele siga para a vida dele sem... Então, o que a gente está fazendo E a ali? gente toca, a gente sente, a gente conversa. Então, é diferente, né? Não é simples na telinha. É muito Que presencial. veio muito na pandemia essa questão do... Isso, Aliás, eu online. aprendi a trabalhar online. Eu também. Né, com pandemia, porque senão pra mim, e olha que eu vou falar, foi uma resistência, eu não sabia, eu falei, meu Deus, como que se lida com um ser humano, com emoções, exatamente. através Você de não uma tem como telinha, acolher, né? né? Mas aí Aí você acha outros recursos. não é a mesma coisa, eu continuo Não, falando que não é, nunca que vai nada ser. substitui Não, ali não. o olho no olho, né, assim... Talvez Um nem gesto, tanto né? o toque, mas assim, é essa troca, Sim. essa energia pra mim não Muito substitui, importante. né? Doutoras, eu ficaria aqui mais horas e horas, né? A gente Mas nós também. vamos dar nós vamos dar mais um brinquezinho para tomar uma aguinha, um café, e a gente volta com esse assunto que é fantástico. E aí eu vou pedir para cada uma falar exatamente dessa rede de apoio. Legal. E quando vocês sentem que precisa, tanto através de outros profissionais, quanto da família mesmo, essa rede de apoio família. E quando eu falo família, pessoas mais próximas, Certo. né? Porque às vezes a pessoa não sabe nem que a gente tem essa comunicação. Sim. É verdade. Né? Então aí eu vou pedir para a doutora falar um pouquinho disso, Certo. tá bem? Tá bom. Vamos aqui para um breve breakzinho para mais uma água, um cafezinho e a gente já retorna.
de volta aqui com o nosso Descomplicando a Saúde pela Vivax TV. E hoje, para você que chegou agora, eu me recebo com muito prazer a doutora Ana e a doutora Marilis. Tudo bem de novo? Doutoras, como a gente havia comentado aqui no nosso cafezinho, nosso break, fala um pouquinho do caso mais emocionante, que nós sabemos que quem lida com a saúde profissional da saúde sempre tem, né? E o caso mais difícil, mais o difícil no sentido, não difícil da reabilitação, aquele difícil emocional mesmo, sabe? De desvincular ou de trazer a pessoa pro centro dela, sabe? Aquele, digamos assim, o mais desafiante, acho que a palavra seria o mais desafiante. Eu tive, né, que agora ela estava de férias, e essa aluna, ela vem de um caso depressivo, e ela não conseguia sair de casa, e ela falou: Ana, eu preciso fazer sua aula. E fomos conversando, fomos enamorando, porque ela não ia. Ela só me falava que ela precisava. E quando ela chegou, ela se achava feia. Ela, chateada. Depressiva mesmo, né? Realmente. Um processo depressivo. E ela falava que era uma personal, né? Então... Olha que interessante isso. É personal a pessoa. Não, personal dela, tá. né? Ela já era aposentada. E ela veio com sobrepeso, depressiva. E qualquer movimento que fosse fazer, ela falou: eu não consigo. Tá me doendo. E aí, eu não quero mais fazer a aula. E aí foi nesse processo. Foi muito lento. Até para nós, profissionalmente, é desgastante. Porque a gente não sabe se atinge, se não atinge, qual que é o momento. Então, eu preciso também, né, de mais literatura, de mais prática, para eu compreender onde eu posso ir com ela. E teve um momento que fui fazendo. E todo dia, pós-aula, eu ligava. Durante a semana inteira, eu ligava. Como você tá? E ficou. Olha, o que é esse difícil, processo. né? Pelo menos assim, se a gente for olhar pelo Conselho Regional de Psicologia, a gente não pode. Não, porque... Eu faço. Eu precisava... A gente sabe que não pode criar esse vínculo, eu precisava, né, para que ela voltasse para a aula. Uhum. Porque essa atenção que eu dava, ela voltava. Se eu não falasse outro dia, não falasse, ela não voltava mais. E aí eu fui trabalhando essas questões. E teve um momento que a gente, na prática, a gente tem começo, meio e fim das aulas, né? Sim. No final sempre é um relaxamento. E eu trazia essências, eu trazia o sininho, uma música. E isso foi deixando... Ela não precisava fazer todos os asanas. Ela poderia ficar ali quietinha e compreendendo. Eu imagino uma aula de yoga assim, uma coisa tão zen, não é? Não parece que eu tô ouvindo assim. Exatamente. Não parece, assim, mas parece que a gente leva a mente assim, já numa coisinha tão zen, tão gostosa. E você precisa... Diferente da fisioterapia. Você precisa permitir para que isso aconteça, né? Porque normalmente as pessoas têm esse pensamento: eu sou muito ativa, não posso, não consigo. E não é. Você consegue desacelerar, você consegue se compreender, entender quem é esse corpo que você hoje conduz, né? Uhum. E aí foi esse processo que eu tive, assim, que eu precisei me esforçar muito, e ela também, para dar continuidade, porque ela tinha labirintite, porque ela tinha fibromialgia. E tudo nisso não é um ser humano. Totalmente emocional, desequilibrado. Mas flui. Amém. Flui. Uhum. Esse é o mais desafiante. Desafiante. E o mais emocionante. Acaba sendo emocionante também quando a gente vê que a paciente conseguiu, ela teve ali uma fluidez no tratamento. Eu tenho um grupo de 4 anos, que eu tenho esse grupo com 10 alunas. E tem uma senhora de 86 anos, que é nossa xodó. E ela tem labirintite, ela não escuta, né, muito bem. Então eu tenho que... Todas já compreendem, eu tenho que ir falar com ela, eu tenho que... E ela faz invertida, que é de ponta cabeça. Descomplica, doutora. O que seria invertida na yoga? Descomplica. A invertida você fica de ponta cabeça, né? Você faz... Ela de 86 anos, ela faz? Olha como ela chama? Pode falar? Dona Agripina. Dona Agripina. A senhora está convidada a vir aqui fazer uma invertida para o Descomplicando a Saúde. Então, a gente faz com um equipamento, não é? Porque ela mesmo tem a labirintite, né?
Porque tem essa questão, pressão alta, labirintite, pode fazer? Gente, não pode, né? Sempre com supervisão. Com profissional, sim. Exatamente, porque se você faz de qualquer jeito ou fica muito tempo, pode dar um... Mais uma vez a gente alerta aí da importância do profissional, né? Que a gente, para escolher. E aí vai fazendo, essa invertida de ponta cabeça, as pernas para cima, a sensação é libertadora. Rejuvenesce, sim. Traz um prazer enorme, você compreende muitas coisas. Então, às vezes, é um segundo que você fica, já faz diferença. E aí, ela faz, que fala, gente, é sensacional, todo mundo bate palma. E é uma festa entre elas, entre a gente, porque não é chegar na invertida, mas é todo o processo. Sim, e ela se permitir, né? Isso. Que é difícil também, a pessoa às vezes não se permite. Todo o processo, todo o se entender o corpo. Olha, até aqui eu vou, ótimo! Então, assim, é uma conversa muito amorosa entre todos, né? Muito bonito. E a doutora, o caso mais desafiante, que depois no final a gente acabou de falar, né, que acaba sendo emocionante também, mas vamos lá. Eu tenho vários, eu não vou falar de nenhum que tá em corrimento agora, né? Porque, enfim, não sei. Vou falar de antigos, né? Acho que desafiador, que eu me lembro agora, tiveram vários. Eu trabalhei com muitas pessoas difíceis, assim, pessoas de poder aquisitivo mais alto, que às vezes são mais difíceis. Mas o que eu me lembro agora, que foi muito desafiador, foi logo quando eu iniciei atendimentos domiciliares, que eu atendi um senhor. Na época que eu comecei a atendê-lo, ele tinha 89 anos, era bem idoso já. Só que ele morava sozinho, com cuidadores. E a família visitava ele com baixa frequência, assim, muito pouco, era uma vez ao mês. Então, tudo eu tinha que tratar direto com os cuidadores. Quando envolvia a aquisição de algum equipamento, era muito difícil, porque eu tinha que falar com alguém da família, era difícil de responder. E era um senhor que cada vez mais estava precisando de recursos, né, respiratórios, para marcha, para exercício. E chegou num ponto que eu acabei me envolvendo, porque ele precisava de recursos para poder, enfim, da parte respiratória, que é super importante. Eu não conseguia que a família fizesse aquela compra, enfim. E aí a cuidadora me autorizou a eu comprar e eles me reembolsarem, porque eles não... Naquela época, a parte de compra pela internet não era tão fácil assim, principalmente desses equipamentos. Hoje em dia, depois da pandemia, facilitou muito, né? Então, você tinha que ir presencial, eram equipamentos mais específicos. E aí, eu tive que ir lá num dia, né? Depois eu cobrei aquela hora como um atendimento, né? Mas para poder adquirir o equipamento, porque senão ele ia ficar desassistido dessa parte, assim. Porque então, a família realmente não se habilitou ali ninguém podia ir, cada hora era um problema, mas financeiramente eles arcavam, né? Aí, assim, era desafiador demais. Primeiro porque eu tentava não me envolver, mas ao mesmo tempo eu tava ali, prestando cuidados a ele, vendo que ele tava precisando, né? E era um senhor que não era uma pessoa fácil também, mas assim, independente disso, ele era pai de alguém. E a gente começa até a entender por quê. Veja, se tem toda uma família ali que não tem tempo. A gente não sabe, né? Sempre tem uma história por trás, né? Sim. Então eu não julgava, obviamente, mas nesse momento eu tive que tomar uma decisão. Eu falei, não, ou eu abandonava, porque eu não tinha como trabalhar sem aquele recurso. Eu ia correr o risco de ele, enfim, ter alguma piora no meu atendimento se não tivesse aquele recurso ali. Ou eu assumia as rédeas e depois era reembolsado. A energia gasta, demanda muita energia, né? Em determinados atendimentos, né? Física. Então eu fiquei com ele 1 ano e foi, assim, muito penoso. Eu ia visitá-lo quando ele ficava internado, porque eu sabia que tinham coisas que a família ia esquecer, né? Olha isso. Então foi, acho que, o que mais me marcou, assim, porque também eu era jovem de formada, mas mesmo assim eu tive que ser super responsável e arcar com aquilo que precisava acontecer. Enfim, deu certo durante o período que deu, depois eu só parei de atendê-lo porque ele faleceu, mas enfim... foi muito desafiador, mas eu acabei também ganhando experiência com muitas coisas naquele momento, né? Fala o mais emocionante, depois nós vamos voltar nesse caso quando o paciente desencarna, falece, né? Sim.
Para falar para vocês que profissional da saúde também precisa de terapia. Precisa demais. Eu acho que é emocionante, assim, também. Eu, graças a Deus, acompanhei muitos casos muito emocionantes. Eu trabalhei anos num hospital de referência, né? Então, atendia pacientes internados e muito agudos, né? Então, acaba que essa parte do emocionante fica mais em voga, né? Porque você vê o paciente numa situação super aguda e depois... A gente pode vir o conselho que quiser, gente, né? Cobrar isso da gente. Não tem como um ser humano não é Não que nem a doutora envolver, falou, né? A gente não vai levar isso para casa, mas não tem Isso, como, não tem gente, a como gente não se envolver. É outro ser humano. E a gente tá ali, às vezes, diariamente com a pessoa, né? Não tem como, E a gente né? quer resolver, Sim. a gente vê a aflição, não conseguir, a família não estar presente. Eu ouço isso praticamente todo dia da minha terapeuta. Audrey, você não pode... Você nunca vai ser salvadora, né? você não vai ser salvadora do mundo. Mas, gente, é muito difícil, não ter esse envolvimento. Mais velhos, então não tem um apoio, né? Não tem, muitos não têm família, muitos não têm filhos. Isso acontece muito, abandono, né? Abandono. Essa é a próxima pergunta que eu ia fazer. Como que fica essa questão quando não tem? Essa questão dos familiares. Não essa tem questão... a rede de apoio. Exatamente. Porque eu muito conheço difícil. muitas pessoas que buscam tratamento, mas que são totalmente sós. Sim. Eu já recebi, gente, carta, é sério isso, eu já recebi cartas de advogado me chamando para eu ser herdeira de paciente. Se eu não tivesse uma conduta, um caráter e falar, não é meu, Não procura posso, aí um né? herdeiro, tu assina qualquer, sabe assim? A gente recebe, porque é a salvadora. Não, você é porque tratou você bem, você cuidou, perceba e a o pessoa nível, sente a necessidade exato. de ter Uma agrado, gratidão, né? A isso. pessoa deixa como gratidão mesmo. Então, e ela faz, você nem sabe, você só fica sabendo depois do desencarne da pessoa, né? Então, é complicado. Mas aí a gente percebe o nível emocional da pessoa. Existe muita carência deles, Exato. né? E eles, passa pra gente essa Sim. carência. Principalmente, que nem eu falo, que ninguém chega até mim por problemas financeiros, a não ser que esse problema financeiro já esteja gerando ali uma depressão a ponto de se matar, porque senão não chega. Só o problema financeiro, ou só a quebra do pé, ou só a coluna, não chega. Não. Então, esse vínculo é praticamente impossível. É de terapia diária, né? Autoterapia, automeditação, autoterapia. Que a gente tenha a nossa rede de apoio, Isso. né? Então, faço retiro mensalmente, faço terapia, faço na homeopatia. É muito importante, faço atividade física, faço a minha prática com o meu professor. É importante a gente estar renovando, reciclando, ressignificando para que a gente possa atender as demais pessoas, as demandas, né? E sem contar que a vida, eu costumo falar assim, que a vida é verbo, né? Então ela está sempre em movimento. Quando você acha infeliz daquele que acha que está 100%, sabe? De Não tudo, existe. 100%, ou que está 100% bem. Não existe. Porque hoje eu posso estar assim, amanhã acontece qualquer dorzinha no pé e essa dor pode me desestabilizar. Então, Total. assim, se eu não tiver um equilíbrio onde eu busque, né, uma saúde mental e emocional bem, para que isso não me tire do prumo, como diria a minha bisavó, ela falava, né, do prumo, a gente tende a desabar, não tem jeito. E aí a gente cai naquela parte energética que a gente, né, que tem uns casos mais desafiadores, né? Muitos, principalmente quando a gente está trabalhando. Acho que em 2 momentos eu senti que essa parte de energia, né, falem como quiser, né, mas que pesam mais. Então, é no ambiente hospitalar, né? Sim, total. E dentro da casa da pessoa, né? Eu acho assim, até que dentro da casa da pessoa é pior. Porque é pior nesse sentido de mais difícil, porque lá dentro do ambiente hospitalar você já... Eu acho que, pra mim, pelo menos, eu já ia preparada pra encarar aquilo, enfim, que é um ambiente de sofrimento. Então, todo mundo já tá ali naquela mesma energia e vibração de sabendo que é um ambiente de sofrimento, né? Mas que aquilo vai ter um começo, um meio e um fim, né? Diferente de quando você entra na casa da pessoa, né? Você acaba compartilhando das vivências da pessoa, talvez dos sofrimentos da pessoa... E tudo aquilo que envolve o dia a dia dela, que talvez traz sofrimento para ela, né? E você acaba compartilhando. E o fato de você estar entrando dentro da casa dela, para ela também abre um precedente de que você está entrando na vida dela. Exatamente. Né? Então fica muito mais difícil da gente conseguir separar. A gente precisa realmente ter um cuidado para não se envolver demais no sentido de acabar gerando um sofrimento enorme pra gente. Mas é difícil demais. É difícil, muita terapia, muita automeditação, né? Autoterapia, não tem jeito. Porque perder um paciente
E a gente pode citar aqui o perder de diversas maneiras. Esse perder não é só o desencarne, o falecimento do paciente. É um paciente desistir. Aí você fala, meu Deus, né? Se você não tiver equilibrado, você fala, desistiu porque eu não consegui. Sim. Eu não fui competente o suficiente para mantê-lo, né? Não conseguiu atingir meta. Às vezes os familiares, gente, vocês não têm noção do que a gente ouve dos familiares. Né? Então, assim, se a gente não tiver com esse emocional bem, a gente sucumbe. Não tem jeito. Então, a importância da escolha do profissional e a importância do profissional da saúde. Eu li uma vez uma reportagem, não vou me lembrar agora de onde era, depois eu até trago para a TV. 40% dos psicólogos na década de 80 e 90 se suicidaram. Nossa. Gente, 40% é um número muito significativo. Nossa. Muito significativo. E eu acredito, e lembrando que na década de 70, 80, vinham aqueles psicólogos olha de quando? De muito antes, sim. Então, a vivência deles era outra. Sim, total. Né? A maneira de ver, de visualizar. Hoje a gente se forma aí, essa meninada tá se formando e vambora. E nada contra, não tem nada contra, mas assim, a gente sabe que os valores estão diferenciados, né? Então, e por isso, esse índice, depois eu vou até procurar para colocar aqui. Mas o alerta que eu deixo aqui é exatamente isso, gente. Saúde mental. Saúde emocional. Independente se você é um profissional da saúde, se você não é. Então, assim, é a prevenção que as doutoras falaram. É a prevenção. E isso é constância, isso é disciplina de vida, isso é filosofia de vida. Né? Exatamente. Se a mãe puder já apresentar para o filho, ou o pai puder apresentar para o filho, apresente. Nunca é demais a informação, a atividade. Esse equilíbrio. Exato. Porque está muito desequilibrado. Sim, exatamente. Então, se a gente puder mostrar que existe esse lado, mas também esse é muito bom, vamos fazer acontecer para que a gente consiga trabalhar de uma forma mais equilibrada. Sim, o equilíbrio é tudo, é a palavra mesmo. Eu ficaria horas de novo, vou falar, repetir, vou repetir sempre, mas infelizmente agora o tempo realmente não deixa. Mas assim, eu acho que a gente podia já deixar agendado depois pra gente fazer mais um, pra gente mostrar na prática. Sim, na prática mesmo, o que seria, porque muita gente, né, pra gente descomplicar para as pessoas, muita gente às vezes não sabe ali um movimento, acha que é muito difícil, mas assim, até eu costumo falar assim, ensinar as pessoas que estão em casa, que não tem como contratar um profissional, de repente, mas que dá para elas fazerem alguma coisa ali com o que elas têm em casa. Então, sintam-se já convidadas a voltar no Descomplicando a Saúde pra gente levar esse conhecimento aí pro nosso público. Como é bom, né, a gente poder levar um pouquinho que a gente sabe para vocês que estão assistindo. Né? Gratidão, doutoras, de verdade, de coração, gratidão por terem aceito estar aqui comigo. Obrigada. E para você que curte o assunto, que gosta, nos siga, nos acompanhe através de todas as redes sociais da Vivax TV. Eu costumo falar que quem acompanha as redes sociais, se olhar ali diariamente as postagens, tudo o conteúdo postado, a pessoa já tem uma terapia diária, porque a gente é para isso mesmo. A gente está aqui para levar conhecimento descomplicado para que você que esteja em casa possa ter o melhor da saúde apenas ali acompanhando mesmo a Rede Vivax e as lojas. Então, sigam as doutoras, procurem, nós vamos marcá-las, procurem e vamos, né, descomplicar a saúde de um monte de gente. Gratidão mais uma vez. Gratidão.